Oi pessoal, tudo bem? Há quanto tempo eu não vim aqui nesse canal falar sobre alguma coisa que não fosse de música? É, eu vim fazer esse vídeo porque eu tava com esse vídeo na cabeça pra fazer faz um tempo, mas aí agora de fato consegui um tempinho aí pra falar. Então eu quero que esse vídeo seja um pouquinho curto, não seja muito grande, mas como vocês podem estar vendo no título, esse vídeo aqui vai falar sobre 3 livros que eu vou indicar pra vocês que falam sobre neurodivergência, tá? Eu tive a oportunidade de ler os 3 esse ano de 2025 agora, o que foi uma coisa maravilhosa, tá? Então eu vou recomendar esses 3 livros porque eles realmente mudaram muito da minha percepção sobre as coisas e realmente foram 3 livros assim que de fato falam sobre neurodivergência com uma qualidade muito grande, tá? Eu não quero gastar muito tempo, não quero que esse vídeo fique longo, então a gente vai direto para os 3 livros, tá? E no final tem uma recomendação especial que é fora desses 3 livros pra gente falar também. O primeiro livro que eu vou falar, eu não tenho ele em mãos no momento porque eu emprestei ele para outra pessoa, o livro físico, tá? Mas é o primeiro que eu vou começar a falar, que é o livro Flores para Algernon, do Daniel Keyes, tá? Esse livro, ele fala sobre um personagem que sofre de deficiência intelectual, certo? Que tem o seu ratinho lá, o Algernon. Esse livro é maravilhoso porque ele começa com a pessoa tendo deficiência intelectual e ela escreve como uma pessoa com deficiência intelectual. Então é um livro difícil de ler porque a pessoa tem dificuldade de escrever, escreve muito mal, escreve errado por conta da deficiência e ele vai mostrando o crescimento dessa pessoa, porque daí ela toma um remédio, né, um suposto remédio que resolveria a deficiência intelectual dela, e vai acontecendo esse desenvolvimento no Flores para Algernon. É um livro lindo, tá? Muito triste, mas muito bonito também. Eu acho um livro... na verdade, os 3 livros são bonitos e tristes ao mesmo tempo. Eu acho uma recomendação muito especial, Flores para Algernon. É um livro lindo, tá? Muito bonito mesmo. Embora tenha um tom muito triste e melancólico, eu acho um livro sensacional e aborda esse tema, não só da neurodivergência, mas especialmente da deficiência intelectual, com, assim, acho que um dos melhores abordagens que eu já vi alguém falar sobre o assunto, sabe? O segundo livro que eu vou falar, eu tenho ele aqui para mostrar para vocês, tá? Esse aqui chama O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon, tá? Esse livro, a minha psicóloga que indicou, que é sobre um menino que está no transtorno do espectro autista, tá? Talvez seja, na cultura pop, a melhor representação de uma pessoa no transtorno do espectro autista que eu já tenha visto. A mais fiel, a mais fidedigna, a mais bem representada. Tem momentos do livro, assim, que... Ele é um livro que não é super complexo, ele é até voltado para o público infanto-juvenil, mas ele tem uma profundidade quando ele trata das pessoas do transtorno do espectro autista assustadora. Uma história muito bem escrita, muito bem pensada, muito bem enredada pelo Mark Haddon, quase um romance policial em alguns aspectos. Eu acho muito bonito a forma como ele escreve, como ele é simples. Ao mesmo tempo, esse livro tem coisas como problemas de matemática que ele te mostra, ele vai seguindo sempre em números primos. Eu acho fascinante o quanto o Mark Haddon de fato conseguiu colocar aqui dentro uma representação muito fiel das pessoas do transtorno do espectro autista. Como eu disse, talvez na cultura pop seja a melhor representação que eu já vi. A mais fiel e a mais fidedigna e a que mais representa o que as pessoas com o transtorno sentem, tá? Porque esse aqui é um livro do ponto de vista da pessoa com transtorno do espectro autista. O personagem principal tem isso. Portanto, é um livro magistral, eu recomendo pra caramba. E o terceiro e último é um livro muito especial para mim, que eu esperei anos para de fato conseguir ter acesso a esse livro e poder ler ele, o que de fato foi muito bom quando eu consegui. Foi difícil conseguir esse livro é muito difícil de achar no Brasil, acho que teve só uma edição de época do começo dos anos 2000 e depois assim, ó, sumiu das prateleiras. É um livro que eu resolvi ler por causa do filme, que o filme não tem nome nada a ver com o livro, mas o filme foi inspirado em uma parte da história que esse livro atenta aqui, tá? E ele é maravilhoso, eu já falei muitas vezes para as pessoas que esse livro não é sobre a alegoria que de fato ele está mostrando, ele é sobre outras coisas, e tem momentos nesse livro que de fato provam isso, tá? O livro em questão é esse aqui, tá? O nome do livro é Super Brinquedos Duram o Verão Todo, do autor Brian Aldiss, tá? E tem outros contos, né? Em inglês é Super Toys Last All Summer Long. Na verdade, são vários contos do Brian Aldiss. Os 3 primeiros é uma sequência, que é a sequência de Super Brinquedos, que gerou, entre outras coisas, um
filme maravilhoso chamado AI, Inteligência Artificial, que teria sido produzido pelo Stanley Kubrick se ele não tivesse vindo a falecer antes, e depois ele foi dirigido e produzido pelo Steven Spielberg. O filme AI, Inteligência Artificial foi baseado uma boa parte no livro. Os personagens David e Ted, Mônica, estão aqui nesse livro. Para muita gente que talvez tenha visto a inteligência artificial, pode dizer, mas o que tem a ver com neurodivergência? Bom, na minha opinião, o Brian Aldiss usa a alegoria dos robôs nesse livro para falar sobre pessoas neurodivergentes. Eu senti quando eu vi o filme depois de adulto, porque eu vi quando era criança, esse filme marcou muito quando criança também, quando eu vi quando adulto, eu senti que ele estava falando disso, mas eu não conseguia de fato entender. Quando eu cresci, eu descobri de fato que, poxa, eu acho que esse filme está falando algo além, né? Que talvez, porque eu sentia muito do que o David sentia. O David falava o tempo inteiro, eu quero ser um menino normal, eu quero ser um menino de verdade, né? Também tem muita alegoria do Pinóquio. E eu sentia muito isso, eu queria ser alguém normal, eu queria ser alguém de verdade. Eu dizia, cara, como que pode? Aí eu tive acesso a esse livro, e esse livro tem muito mais do que está no filme, do sentimento do David. E tem momentos aqui, se você ler, que você vai dizer, não, ele está falando de autistas. Porque são momentos que são caricatos de autista aqui dentro. Que o David claramente é a personificação, talvez não intencional até do Brian Aldiss, de uma pessoa neurodivergente. Os pensamentos que ele tem, as atitudes que ele toma são iguais ao que a gente vê no dia a dia. Portanto, esse livro aqui eu recomendo muito, mas muito para quem é neurodivergente ler, tá? De novo, Flores para Algernon, O Estranho Caso do Cachorro Morto e Super Brinquedos Duram o Verão Todo são livros que é muito recomendado para quem tem, ou quem é neurodivergente, ou quem tem uma pessoa neurodivergente na família, ou só quer entender sobre o assunto. Esses são 3 livros para mim que eu recomendo muito sobre isso, porque eles não falam diretamente sobre neurodivergência, mas eles falam muito sobre neurodivergência ao mesmo tempo. E como um bônus, eu gostaria de citar esse outro livro aqui, tá? Chamado Outra Sintonia, do John Donovan e da Karen Zucker, que é um livro contando a história do autismo. Fora dos romances e dos livros mais técnicos, obviamente, né, dos DSMs, esse livro que é um calhamaço, tá? São quase 600 páginas. É o livro completo sobre a história do autismo. Do começo, ou do antes, né, até o agora, sabe? É um livro maravilhoso, contando tudo que você precisa saber sobre o autismo. Eu realmente recomendo muito, um livro de história, mas um livro essencial, tá? A Outra Sintonia. É muito bom mesmo.